homenagem. Daqui a 2 dias, completa-se o centenário de nascimento da advogada Wanda Sidot. Quem é do meio jurídico certamente conhece esse nome. Wanda Sidot. É este nome desta advogada que dá nome a algumas das dependências da Ordem dos Advogados do Brasil e também dá nome à nossa Comissão da Anistia. Eu queria aqui prestar as minhas homenagens a ela. Wanda Sidot, cearense, nascida em Fortaleza no ano de 1921, no 22 de maio de 1921. Fez Direito na Universidade do Ceará, ainda nos anos 40. Nos anos 40, torna-se uma das primeiras advogadas do Ceará. Eu estou falando do Brasil dos anos 40. Um Brasil que, se até hoje ele é machista e patriarcal, imagine, portanto, esta jovem cearense que vai enfrentar a faculdade de Direito nos anos 40, torna-se advogada nos anos 40. Só isso já mereceria, obviamente, render homenagens a Wanda Sidot. Mas mais do que isso, muito jovem ela escolhe o caminho da coragem, o caminho da transformação social, o caminho de abrir caminhos, abrir veredas contra a injustiça, contra a violência, contra a covardia e o arbítrio. Eu estou falando de Wanda Sidot, militante que filiou-se ainda cedo, jovem, ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro, e, na sequência, dedica a sua pena jurídica, a sua inteligência humana, a sua sensibilidade, a sua voz corajosa à defesa dos presos e dos presos políticos. O Brasil de 2021 vê pessoas em praça pública, de maneira absolutamente desatinada e estúpida, pedindo ditadura. Usando o direito que só as democracias permitem, que é o direito de manifestação, para pedir o fim da democracia, o que por si é um contrassenso. Se Wanda Sidot estivesse viva, certamente estaria indignada e triste. Porque aquela Wanda Sidot da década de 60, num Ceará de poucas mulheres advogadas, ela teve a coragem, assim como outros advogados, aqui eu citaria, outros que inclusive já deixaram esse plano, Pádua Barroso, por exemplo, pai do querido Felipe Barroso, o Jurandir Porto, Antônio Luiz, vários advogados que se notabilizaram por enfrentar a ditadura nos tribunais. Porque a ditadura, ela tinha que ser enfrentada em várias dimensões. Na dimensão política, na dimensão social e também na dimensão judicial. Porque a ditadura, sobretudo a partir dos atos institucionais, em especial o AI-5, se utilizou da força repressiva, da força coercitiva, para fazer prisões ilegais, para torturar e para perseguir aqueles que lhe faziam oposição. Me lembro agora de uma frase monumental da polonesa Rosa Luxemburgo. A liberdade é essencialmente a liberdade daquele que pensa diferentemente de nós. Nas ditaduras não há espaço para aquele que pensa diferentemente. E todos os ardis, todas as vilanias se perpetram contra os opositores das ditaduras. Inclusive a prisão covarde, ilegal e a tortura. Por isso, nesse centenário, eu não poderia não ocupar esta tribuna para render homenagens a Wanda Sidot. Wanda Sidot, que lá nos anos 60 ia semanalmente aos cárceres, em especial ao IPPS, para
enfrentar o arbítrio e defender presos e presas do regime militar. Por isso mesmo, quando o deputado estadual, o ex-deputado Eudoro Santana, pai do governador Camilo Santana, ele que também foi preso político, ele que também sofreu tortura física e psicológica, o deputado Eudoro Santana, aqui nesta casa, aqui neste plenário, aprovou o projeto que deu ensejo à nossa comissão da anistia, que hoje tem o nome de Comissão de Anistia Wanda Sidot. No próximo sábado, homens e mulheres que foram defendidos por Wanda Sidot, ex-presos políticos, ex-presas políticas, homens e mulheres que foram jogados nos cárceres pela covardia, pela brutalidade, pela violência, vão se reunir, na medida do possível, nas plataformas que assim permitem, para fazer memória e homenagear esta mulher. Mas mais do que isso, para lembrar que no Brasil de 2021, as bandeiras empunhadas por Wanda Sidot, elas merecem continuar desfraldadas. Nós estamos assistindo, nesse momento, neste governo, nesse ano de 2021, quando se completam 100 anos de Wanda, mais uma tentativa de setores violentos, brutais, setores do arbítrio, setores que não toleram a democracia, que não toleram a diferença, para querer passar a boiada dos seus projetos autoritários. E por que eles querem projetos autoritários? Porque eles querem, sobretudo, tirar direitos do povo. O Brasil atual, lamentavelmente, atravessa fome, doença e autoritarismo. A fome cresceu por causa de uma crise econômica e por causa de um manejo da economia que beneficia, sobretudo, o andar de cima. O andar de cima que não tem compromisso com a democracia, com a liberdade e com a dignidade. Doença que foi intencionalmente expandida por uma aposta incompetente, ineficiente e equivocada do governo ao recusar por 14 vezes a vacina, ao estimular um tratamento que não tem a menor comprovação científica, ao desdenhar do isolamento social. O brasileiro e a brasileira que vive em 2021, ele é atravessado por essa conjunção de fome, doença e autoritarismo. Fome, doença e autoritarismo. Ao invés de ter um governo que se esmerasse para dar de comer a quem tem fome, pela manutenção de auxílios emergenciais e renda básica, o governo atual, ele, sobretudo, desdenha dessa fome. Ao contrário, a agenda econômica é uma agenda de dilapidação do patrimônio público. Na madrugada de hoje, a Câmara Federal fez mais uma privatização, entregou um patrimônio nacional através desse governo entreguista. Na madrugada de hoje foi a Eletrobras. Já se falou em privatizar Correios, Banco do Brasil. Ou seja, é um governo que não cuida das pessoas, não dá de comer a quem tem fome, não cuida dos doentes e entrega o patrimônio brasileiro. Pior do que isso, é um governo atravessado pelo milicianismo. A sua obsessão na liberação de armamento, ela está vinculada à milicianização da política, à milicianização do campo. Não à toa, inclusive, os setores mais reacionários e violentos do latifúndio lhe dão apoio. Não à toa, esses setores ocuparam o Ministério do Meio Ambiente e ontem a Polícia Federal bateu no endereço do ministro do Meio Ambiente. Fome, doença, autoritarismo. Eu fico pensando nesse centenário de Wanda Sidot, nas lutas pela liberdade e pela dignidade, na coragem dessa mulher, que nós não podemos esmorecer. As lutas do passado se reinventam no presente. Nós não podemos silenciar,
nós não podemos temer, nós não podemos nos calar e nos aquietar. Somente a manifestação pública, porque ficar em casa não é ficar quieto, não é ficar em silêncio. Nós temos hoje a obrigação de que, assim como no passado, aqueles que se indignavam contra a ditadura, lá na década de 60 e 70, aqueles que se levantaram para arrancar anistia, redemocratização, direitos, nós temos a obrigação de hoje nos inspirarmos naqueles e naquelas. Aqueles e aquelas que fizeram, por exemplo, a comissão, aqueles e aquelas que fizeram, por exemplo, o movimento feminino pela anistia, aqueles e aquelas que lutaram pela liberdade, aqueles que denunciaram o arbítrio e a tortura. Passado e presente estão em permanente movimento e nos obrigam, sobretudo, à força da coerência, e a autoridade do serviço. A força da coerência com aquilo que nós pensamos. Se estes advogados, esses militantes de direitos humanos, esses militantes da democracia, estivessem vivos no Brasil de hoje, de que lado eles estariam? Se uma pessoa como a doutora Wanda estivesse aqui, neste plenário, na esfera política brasileira contemporânea, de que lado ela estaria? Certamente ela estaria ao lado daqueles que gritam fora Bolsonaro. Certamente ela estaria ao lado daqueles que querem ver os crimes de genocídio e extermínio perpetrados por este governo processados nos tribunais, seja no STF, seja no TPI, no Tribunal Penal Internacional, que já conta com mais de 20 denúncias internacionais contra este governo. Mais de 122 pedidos de impeachment deste governo dormitam hoje na Câmara Federal. 122 pedidos de impeachment dormitam na Câmara Federal. Aqueles e aquelas que lutaram em 68 contra o AI-5, que lutaram até 79 pela anistia, as mulheres deputadas, as mulheres que corajosamente, nos anos de 77, 78, 79, lutaram pela anistia, onde é que estariam hoje? Estão do lado da democracia, da liberdade e da dignidade. Porque muitas, inclusive, ainda eram jovens na década de 70 e estão presenciando o Brasil de hoje. Lutaram para a gente ter democracia, lutaram para a gente ter direitos, lutaram para que a gente pudesse ter um país mais livre, mais equitativo, de justiça social. Não isso que se vê a partir desse governo. Portanto, eu queria dedicar esse meu pronunciamento à Wanda Sidot, fazer memória à sua luta. Quero aqui expandir os meus cumprimentos a toda a sua família, a todos os advogados e advogadas, mas, sobretudo, pensar que passado e presente se abraçam. Aquelas lutas pelas quais Wanda foi homenageada, que ela lutou tão bravamente, junto com outros causídicos, junto com outros advogados, junto com outros militantes de organizações políticas, aquelas lutas não acabaram. O Brasil não é ainda um país democrático e justo. Deputado Rosendo, vou lhe conceder mais 3 minutos, meu novo colega. Portanto, eu queria aqui, nesta homenagem, fazer também uma homenagem à memória, à verdade e à justiça. Porque a luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. O poder, sobretudo o poder arbitrário, ele quer que nós esqueçamos o passado, que a gente esqueça o arbítrio, que a gente esqueça a fonte da brutalidade. A luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento, já disse Milan Kundera. A luta contra o poder é a luta por aqueles e aquelas, daqueles e daquelas que, sobretudo, não permitem apagar as mazelas, porque sabe que nós aprendemos com elas. Aqueles que hoje abraçam teses absolutamente estúpidas como de ditadura e intervenção militar, são, dentre outras coisas, aqueles e aquelas que não sabem o que aconteceu, ou que pior do que isso, em sabendo,
querem a volta da violência política ao país e nós não podemos permitir que eles sejam vitoriosos. O fascismo, o autoritarismo, ele já foi vencido no passado e ele será vencido novamente. Agora, para vencer o fascismo, para vencer a face contemporânea do fascismo, que é o bolsonarismo, nós vamos precisar de muita coragem, de muita sabedoria, de muita capacidade de movimentação de corações e mentes. O povo brasileiro sabe que a sua vida não melhorou. Assim como na década de 70 o povo sabia que a democracia seria melhor para conquistar justiça social através de uma nova Carta Constitucional. Que a liberdade é melhor porque permite que as pessoas lutem pelos seus direitos. Que a justiça é um valor do qual não se pode abrir mão. Portanto, passado e presente se abraçam e se movimentam juntos. E, sobretudo, nos inspiram a continuar. Deputado, eu peço 50 segundos a mais. E aqui eu queria, dado que Wanda era advogada, deputado Elmano, também advogado, vários deputados aqui são advogados, deputado Romeu, deputado Elmano, fomos inclusive contemporâneos. Eu quero, em nome desta advogada, eu quero lembrar uma frase fundamental de Raimundo Faoro. Quando, em 77, e aí eu peço 1 minuto a Vossa Excelência. Ok, então lhe concedeu 1 minuto, meu deputado. Quando Raimundo Faoro, deputado Augusto, em 77, faz um discurso magistral na Ordem dos Advogados, deputado Romeu. Ele dizia, ele que weberiano era, trabalhava com tipos ideais. E ele dizia, só há 2 advogados no Brasil, o cortesão do rei e o abolicionista. O cortesão do rei bajula o poder. O cortesão do rei, ele empresta a sua pena e o seu saber para manter o arbítrio, a desigualdade, a violência. Sempre há aqueles que são o cortesão do rei, que não queriam um país independente, que não queriam a república, que não queriam a abolição e que emprestaram, falava Raimundo Faoro naquele momento, a sua pena à ditadura. Só que do outro lado, há o abolicionista. Aquele que empresta a sua vida, o seu coração, a sua inteligência, a sua voz, o seu corpo, à luta pela liberdade. Nós estamos precisando de abolicionistas. Nós estamos precisando daqueles e daquelas que coloquem a sua indignação em marcha. Portanto, nesse centenário de Wanda Sidó, quero aqui dizer que ela foi um abolicionista e nos representa. Muito obrigado. A presidência toma conhecimento do vosso pronunciamento, se associa e convida agora o 6º orador do primeiro expediente.